sejam todos bem-vindos. Este é o programa Papo ao Redor da Mesa. Estamos aqui com o nosso convidado maior, professor Mário Beni, e teremos nosso convidado especial que virá contar um pouco da sua história junto com o professor Mário Beni, que, aliás, ele está super curioso para saber quem é. Então, vamos lá. Pessoal, vocês que estão chegando agora, por favor, vão lá, se inscrevam no canal, acionem o sininho e deixem seu like. O like é muito importante, porque vai ajudar ao Google, vai indicar ao Google que ele precisa distribuir esse material para mais pessoas, ok? Fiquem ligados, semana que vem teremos novidades no canal, hein? Fiquem espertos, pessoal. Então, o tema de hoje é o mito e a realidade. Dentre as muitas definições que o dicionário nos apresenta, encontramos a seguinte: algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Crença construída sobre o algo ou alguém. Se olharmos um pouco mais a miúde, podemos dizer que existe um fundo de verdade ao nos referirmos aos mitos. Para isso, precisamos analisar a relação da pessoa com o mundo. Mito seria igual a lenda? Esse ponto de vista depende do simbolismo e do grau de representatividade para determinados grupos. Mito, uma palavra que tomou uma conotação pouco relacionada ao original. Navegamos em marolas que nos levam do mito à realidade e vice-versa. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações e imagens, nem sempre condizentes com a realidade, extraídos do fluxo mediático e transformados em recursos por meio dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Nossa realidade humana produz mitos. A realidade dos nossos mitos, das nossas ideias, depende das diversas fontes que fornecem subsídios para nutri-las. Assim, deuses morrem, mitos se dissolvem, ideias passam ou são aprimoradas. Os mitos, os heróis, as histórias fantásticas e os palcos onde desfilam ocupam para sempre um lugar especial em nossa memória. Mas onde entra a realidade? Aqui precisamos voltar ao dicionário. Afinal de contas, por várias vezes, precisamos voltar ao nosso bom companheiro para entender o significado de algumas palavras, para não as usarmos de maneira equivocada. Insensato é aquele que simplesmente joga palavras ao vento. De acordo com o dicionário, realidade, característica do que é real, o que realmente existe, fato real, verdade. A verdade está à nossa volta, porém corremos o risco de descobrir que estamos fora dela. A realidade é complexa, mas não necessariamente complicada. Muitas vezes somos nós quem a complicamos. Costumamos, em muitos casos, fazer com que a nossa realidade vá além dos limites de sua abrangência. Aqui não incluamos as reflexões filosóficas, o que levaria nossa compreensão das coisas para níveis mais complexos. Então me pergunto, será que podemos dizer que esse é o momento que os mitos aparecem? Será que criamos mitos quando não conseguimos ou não sabemos como lidar com a realidade? Ou será que quando não conseguimos lidar com a realidade é que criamos mitos? Será que o mito e a realidade se contrapõem, se sobrepõem, se impõem,
se interpõe, se expõe ou simplesmente se põe? E aí, professor? É isso aí. Reconhece o texto? Eu me lembro dele. Não Eu lembra, acho não. que. Não lembro? Não, Você achou? não. Tá ruim o texto? Não, o texto está ótimo. É... Obrigada. Fui eu que escrevi. Parabéns. Gostei. Muito bom. Houve alguns trechos que eu reconheci, não sei, lembrei. Tem algumas coisas de uns escritos Você seus, editou, mas eu acho que foi assim, editado com ideia, e enriquecido com ideias próprias. digamos que eu tive um bom professor, não. É. Mas o senhor concorda, professor, que criamos mito quando não conseguimos lidar com a realidade? O mecanismo e a função, eu diria até o vetor da evolução do mito, constitui hoje aí um estudo independente e indispensável, eu diria, nas modernas ciências da humanidade, não só porque ele se ligam basicamente a indagações sobre o significado do mundo e da existência do ser humano, mas também porque dele dependemos essencialmente e com a compreensão das nossas formas de linguagem, de expressão e de comunicação. Legal. Legal. É isso. Não é? Oi? Eu, Ficou mudo, não, né, professor? não? Tá tudo ok com a internet hoje, né? É. Então tá bom. Nós devemos, quando nesse tema em que a Gislene propõe, do mito e a realidade, nós devemos retroceder desde o mito da caverna, né? Que é a metáfora criada pelo filósofo Platão, onde o autor, na conta da sua percepção, ele imaginou o homem das cavernas e nos conta a história de uma tentativa de explicar a condição da ignorância em que viviam os seres humanos aprisionados pelos sentidos e os preconceitos, né, que impedem o conhecimento da verdade, aplicável a milhões de pessoas que hoje em dia, na atualidade, no mundo em que vivemos, né, com todas as redes sociais, né, na profunda escuridão do desconhecimento da web e dos intricados caminhos da cibernética. O mito da caverna simboliza a ignorância como uma realidade que se torna realmente incômoda quando começamos a testemunhar, a ter consciência da sua presença, diante da menor possibilidade de uma outra visão do mundo possível. A história nos diz que
a nossa inércia nos empurra para derrubá-la, considerando-a uma ameaça à ordem estabelecida. Essa questão de mito e realidade, principalmente no que tange a realidade, é bastante delicado de se tocar, né? Estou sem imagem. Oi? Estou sem a imagem. Ah, tá. Muitas vezes, como eu coloquei no texto, a realidade é simples, mas a gente descobre que a gente está fora da realidade, né? Então, isso. Estou com a imagem aí, gente, desculpe. Eu já vou colocar, professor. Tá, mas está assim, sua imagem está na tela. Tá bom. A realidade é algo muito, muito tênue, muito delicado. Às vezes a gente pensa que está realmente entendendo o que está acontecendo, mas estamos totalmente fora da realidade. É muito delicado lidar com essa situação. Para hoje, professor, eu sempre quando eu coloco os temas no nosso programa, ele normalmente está ligado ao senhor, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo um resgate da história do professor Mário Beni nas salas de aula. Então, sempre tem aquela coisa, putz, ainda hoje tem, é muito interessante ouvir, Mário Beni é um mito, é isso. Normalmente eles colocam como sendo mito o fato de o senhor não ser uma pessoa acessível, de ser difícil de chegar próximo ao senhor, quando a realidade é bem o contrário, né? O senhor é muito acessível, está sempre disponível. Claro que agora com essa história da pandemia é necessário um recolhimento, tal, mas essa questão ela é muito presente nesse meio, nesse entorno do senhor. E é engraçado ver que mesmo as pessoas que hoje elas desfrutam de uma amizade mais próxima com o Senhor, antes de o conhecerem, eles tinham essa visão de ser difícil de chegar perto da pessoa Mário Beni. Mário Beni é um nome expressivo da área do turismo, mas está lá em São Paulo. Eu não estou em São Paulo. E isso é uma geral, né? Não é um, não é outro. É engraçado de ver. Para mim é engraçado porque eu convivo com o senhor com bastante frequência, então essa situação é bem interessante. Mas, enfim, eu vou chamar para conversar conosco, para falar dessa história de como era a imagem que ela tinha, a realidade que ela tinha do Mário Beni e depois a realidade mito, digamos assim, e depois a realidade de quem é o Mário Beni. Tá? O convidado surpresa de hoje olha, até a mim surpreendeu. Tem 2 títulos de doutorado. Chique. Eu preciso tomar cuidado aqui para não entregar antes de falar aqui. Ela não começou a carreira, né? A nossa convidada, a nossa personagem, não começou a carreira na área de turismo. Ela, na verdade, começou lá como pedagoga. Eu fiquei muito satisfeita
há pouco tempo atrás que eu descobri como é que se pronuncia o nome desta criatura. Porque, né? Vocês olham o nome e quando escuta a pronúncia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que pode? Como é que pode? Então, eu convido o professor Mário para vir falar dessa realidade a professora doutora Marlene Ribes Novaes. Só podia ser a minha querida amiga, a Marlene. Boa noite. Muito feliz, emocionada por estar aqui com vocês, emocionada por participar deste convite. É uma situação muito interessante, né? Falar de Mário Beni, lembrar da minha trajetória como profissional da educação, profissional da área acadêmica, tanto na pedagogia, né, na área das ciências sociais, e que depois faz uma grande carreira também na área de turismo e hotelaria. Então, falar assim de Mário Beni é lembrar lá de 1990, quando abrimos, né, nosso curso de turismo e hotelaria na Univale, em Balneário Camboriú, e o professor Mário Beni participou muito desse processo, né, junto com a professora Doris Ruschmann, e lembrar de que, naquela época, existiam poucos professores, doutores, mestres, enfim, professores titulados, né, com titulação de mestrado e doutorado. Lembra disso, professor Mário? E aí nós viemos buscar aqui em São Paulo, digo porque hoje eu estou aqui em São Paulo, embora também tenha a minha residência em Balneário Camboriú. E naquela oportunidade nós viemos buscar em São Paulo expertise para montar um curso de hotelaria à altura de um grande centro de turismo e hotelaria, que era o desejo na época do reitor, Dr. Edson Vilela. E foi assim que apareciam aqueles nomes que Gislaine coloca ali, né? Os mitos, quem são esses nomes tão fortes, quem são essas celebridades da área do turismo, quem são os acadêmicos com alta titulação que possam vir para nos assessorar neste curso. Tá? Inclusive, a grande responsável foi a minha sócia, a professora Marlene Burato. O professor Mário Beni também lembra. Querida amiga Marlene. Isso. E aí vem Carlos Tomelini, e aí vem Marlene Novaes, vem Silvia Cabral, vem todo um grupo que professora Geninho Góes, lá no início do curso. E foi assim que eu acabei vindo para a área do turismo, e esses nomes apareceram, né? Quem é Mário Beni? O que é Mário Beni? E aí nós íamos procurar, não, é a USP, é da USP, é da ECA USP. E assim, o reitor, junto com a diretora, na época era a coordenadora do curso, que seria a coordenadora, a professora Marlene Burato, trouxeram esses mitos, que na verdade, como você usa a palavra verdade ali no seu texto, Gislaine, são pessoas fantásticas. Né? E aí eu tenho só recordações boas de Mário Beni, e de tantos outros, que daqui a um pouco eu também vou lembrar o nome. Né? Eram mitos. A primeira vez que o professor Beni apareceu, eu não sabia nem o que falar e como chegar perto do professor Mário Beni. Foi na época da ECA, quando então Dr. Edson, professora Marlene Burato, pediu para que alguns professores viessem para a USP fazer o mestrado, buscar titulação. Nós precisávamos de professores com titulação na área de turismo, porque queríamos que realmente o nosso curso fosse referência. Como realmente se tornou um curso referência, né? E aqui na USP,
quando eu conheci Mário Dene, quando me matriculei na disciplina de Mário Dene, eu percebi que não tinha nada de mito. Era uma pessoa que tinha uma trajetória, e que essa trajetória veio crescendo, evidentemente, né? Mas que tinha uma trajetória profissional como um professor, como um gestor público, né, professor Mário? Como um orientador, como um mentor, como um pesquisador, como um palestrante, célebre palestrante, autor de livros e artigos, né, com repercussão internacional. E ele é realidade. Ele é realidade. Né? Tantos livros, né, professor Mário? Eu não sei, eu lembro de alguns aqui, Política e Planejamento do Turismo no Brasil, Globalização do Turismo, Turismo e Planejamento Estratégico, as capacidades de gestão, Colecionando Destinos, e a obra estrela, eu vejo, que é a Análise Estrutural do Turismo. Né? Essa obra fantástica, que foi crescendo e que foi se ressignificando com todas as edições. Quantas edições está hoje, professor Mário? Que deve estar na 10ª. Quando ela foi para agora, estava na 15ª, né? Não, 14ª. 14ª? 15ª já é uma versão online. Já com a teoria de complexidade, Edgar Morin, e aonde, inclusive, você traz, né, esse avanço que veio lá, daquelas primeiras abordagens das ciências sociais, quando escreveu as primeiras edições, né, trabalhando estruturalismo, funcionalismo, abordagem sistêmica, aquilo que nós trabalhamos muito em gestão, né, eu como professora de planejamento e também como consultora, quando a gente trabalha planejamento, a gente trabalha a gestão junto, né? E aí, essas várias abordagens, né, que você traz no seu corolário, a abordagem sistêmica, né, com todos esses elementos integrados para análise do fenômeno do turismo, para análise da realidade do turismo, porque ele não é mito, ele é realidade, e essa realidade que nós devemos desvendar, e isso você fez muito bem nas suas publicações, né? Como em fazer o entendimento dessa engrenagem, vamos dizer assim, né? Esse entendimento de que o sistema é maior que a soma das partes. Mas aí você vai avançando nas outras edições, e aí eu vejo onde está essa importância de Mário Dene como um grande pesquisador, um grande estudioso, um estudioso referência, ou um mito, se quisermos chamar. E é nesse momento que eu vejo que você tem uma riqueza de sabedoria, quando você consegue transpor esses limites do sistemicismo e trabalhar o campo das incertezas, trabalhar a natureza espontânea, trabalhar o campo do contraditório. Eu lembro-me que quando eu trabalhava com metodologia da pesquisa, trabalhávamos muito método quantitativo e método qualitativo, né? Inclusive, o meu orientador na ECA foi o professor Wilson Rabai, não sei se Mário Dene lembra disso. Tá? Claro. E eu estudei, por uma certa interferência inicial da professora Doris Bushman, a demanda turística internacional no Balneário Camboriú. E, por isso, a escolha, né, eu ter me candidatado para ser orientanda do professor Wilson Rabai. Né? E ali nós já começamos a fazer uma sincronia, professor Mário. Eu lembro que hoje ainda você defende tanto essa importância dos estudos, né, das contas satélite, da importância dos observatórios de turismo, da pesquisa em turismo, né, para que a gente tenha a realidade para estudar, né? A realidade para estudar. E aí, nesse seu livro,
trabalhar, que eu acho interessante no professor Mário Beni, é essa facilidade de passar décadas se inovando, recriando, se reinventando. Acho que isso é a grande qualidade do nosso mestre, professor Mário Beni. Numa das últimas edições, e eu lembro que você falou muito bem disso, sobre o modelo hologramático do Sistur, em várias palestras, em muitas aulas inaugurais, de vários cursos aí de pós-graduação, inclusive no nosso programa de mestrado e doutorado da Univale. Então, um avanço, quando olhamos o primeiro volume, a primeira edição lá do Análise Estrutural do Turismo, para com as últimas edições, como a gente observa e constata esses avanços que vêm exatamente para enriquecer as nossas atitudes na realidade em que o turismo se encontra. O que mais falar desse mito, que é uma realidade na contribuição dos estudos e das pesquisas nos nossos programas de pós-graduação. E que, para os nossos alunos da graduação, eu lembro, quando trabalho com a disciplina de turismo público, não tem como, né? Na bibliografia, no referencial bibliográfico básico, está o livro de Mário Beni. E sempre pedindo as últimas edições, evidentemente. E os alunos dizem assim, mas Mário Beni, quem é Mário Beni? Eles olham a foto, eles procuram na internet, quem é Mário Beni. E aí eu digo, eu estudei, gente, com Mário Beni, e ele está aqui nos nossos corredores. Já, na época das aulas presenciais, né, eu dizia, ele está aqui, eu trabalhava nas aulas presenciais do segundo piso, ali do bloco 4 da Univale, e da minha sala eu avistava o bloco das aulas do programa de pós-graduação. E aí esses alunos do primeiro período, quando eles tinham a oportunidade de conhecer Mário Beni, que vinha para os nossos eventos, para as nossas aulas inaugurais, e a graduação com o programa de pós-graduação trabalha muito integrado, todos os eventos, esses alunos ficavam encantados. Ouviam Mário Beni com aqueles olhos mais arregalados do que os meus, né? Com uma atenção e com uma admiração. E o mito se transforma em realidade. Né? Vem com as suas contribuições, com os seus avanços, os estudos do turismo, com as suas críticas, que são fenomenais, né? E contribui desse modo com o turismo, com o planejamento e com a gestão da atividade turística. Né? Agora, trabalhando fortemente a teoria da complexidade, né? Nessa questão dialógica, do princípio recursivo. Eu estava dizendo, acho que pulei, né? Quando eu trabalhei na metodologia, os métodos quantitativos... Professora, você está com algum equipamento ligado aí por perto? Não, deixa eu desligar aqui. Celular, alguma coisa que está no YouTube? Parou. Pode ter sido o celular, pode ter sido. Deu um eco, né? Deu. Eco, né? Deu eco. Então, como é interessante nós avançarmos mesmo, nós recriarmos, nós inovarmos, né? Na nossa capacidade de pesquisar, de refletir, de publicar, né? Nós chegamos a trabalhar essa transposição, né, dos limites do Sistur em trocas, em inter-relações, o que antes nós pensávamos que estudávamos só as variáveis dependentes, ou seja, a relação causa e efeito, hoje nós já passamos a ter um entendimento que pode ser causa e efeito, mas também pode ser efeito e causa, né?
trabalhar essas contradições, avançar nessa teoria da complexidade. Então, eu diria que Mário Beni, para mim, é uma referência, é a grande contribuição que o turismo do Brasil tem para apresentar internacionalmente. Evidentemente que nós temos tantos outros nomes, né? Mas hoje é para falar de Mário Beni. Você sabe, professora, você falando agora que os alunos ficavam agitados por conhecer Mário Beni lá na Univale, essa semana eu precisei dar uma notícia para uma pessoa. Eu me senti... Eu precisei ter muito tato para falar. É uma pessoa que considera muito o professor Mário Beni, né? Vamos usar o termo mito aqui. Ela não vê a hora de conhecer pessoalmente o professor Mário Beni. O professor vai fazer a aula magna em Campo Grande na próxima sexta-feira. Nós vamos transmitir a aula. E essa pessoa é aluna da universidade, lá no Mato Grosso do Sul. E ela estava esperando, assim, ansiosamente a oportunidade de chegar perto do Mário Beni. Eu tive que ligar para ela e dizer, olha, sinto muito informar, mas o professor vai fazer a abertura por videoconferência. Ela assim, você está brincando? Eu digo, não, infelizmente, nós precisaremos postergar seu encontro com o professor Mário Beni. Aí eu falei para ela, olha, próxima vez que eu estiver em São Paulo, porque eu estou me dividindo entre Santa Catarina e São Paulo, se tudo estiver bem, se você estiver por aqui, o professor Mário também estiver em São Paulo, a gente vai ajustar as coisas para você conhecer o professor Mário Beni. Ela já esteve até na USP procurando o professor Mário Beni. Então, se eu não, digamos assim, intermediar esta realização de um sonho, acho que eu vou me sentir muito mal. Então, ela já foi tão postergada, né? E a gente vê ainda hoje essa transposição da pessoa com o mito, como é que é? Será que eu consigo chegar perto dele? Putz, meu sonho está chegando, vou realizar, e de repente alguém vem e joga um balde d'água fria. Eu me senti muito mal. Confesso que fiquei cheia de dedos para falar, olha, isso não vai acontecer. Pelo menos por enquanto. E essa é a realidade de todos os alunos, quando se deparam com os escritos, com as publicações de Mário Beni. Realmente, eu fiquei na época do mestrado, né? Assim como foi um prazer conhecer Miriam Regiolos, conhecer e ter aula com Sara Bacal, Wilson Rabai, que eu já falei que foi meu orientador, a professora Beatriz Lage, Paulo Milhoni, lembra aquele grupo? Porque eu fui daquele primeiro grupo de turismo e lazer, né, da ECA. Foi um curso de mestrado novo. Eu fui daquela primeira turma, junto com uma colega minha da geografia, professora Eunice Assínios. Tá? Acho que o professor Mário Beni também lembra. E é isso que acontece. Os alunos, quando se deparam com os escritos de Mário Beni, dizem, nossa, será que um dia eu vou conhecer? Olga Tulic, do turismo rural, que eu trabalhei e trabalho com turismo rural, a minha tese foi sobre turismo rural, né? Quando eu conheci Olga Tulic, nossa, foi uma satisfação. Né? Então, são esses professores, esses autores dos livros que há 2 décadas, nossa, era um orgulho quando nós chegávamos perto. Fazer mestrado na USP, nossa, eu não sei se o professor Mário Beni lembra se nós falamos sobre isso, mas o meu estudo chegou a sair
numa pequena reportagem na Folha de São Paulo. Eu fiquei muito orgulhosa. Pensa o que era em 1990, quando é que foi? 97, eu terminei. Foi em 95, vamos dizer, né? Um pouco antes, talvez. Nossa, você saiu no Jornal de Santa Catarina, acabou tendo interesse, saiu aqui na Folha de São Paulo. Eu ainda tenho guardado lá, porque aquilo vale a pena guardar no memorial, né? Quando eu fizer aí as minhas publicações, né, do memorial. Mas, e assim, e os alunos de hoje que estão entrando na faculdade, eles têm igualmente esse sentimento, né? Essa vontade de chegar perto do mais bem. E essa pandemia está acabando, porque realmente são 2 anos que Mário Beni não chega perto dos seus admiradores e tantos alunos que gostariam de conhecê-lo, conversar, a fazer uma foto. Né? Imagina o orgulho desses alunos. É o mesmo orgulho que eu tive. E que tantos outros, Zezé, nossa, quantos alunos! Não dá para contar, né, professor Mário? Eu lembro, professor Mário, nós trabalhamos em alguns programas, em algumas pós-graduações que eu cheguei a coordenar, cursos de especialização, em todos o professor Mário Beni participou. Não teve aí, nessas últimas décadas, desde as especializações, curso de turismo que o professor Mário Beni não tivesse participado. Então, veja o que isso significa. Imagine quantos alunos, né, professor Mário, que passaram aí, quantos alunos. Né? E essa participação que o professor Mário Beni acaba tendo, né? Tem aquele dizeres, né, do livro do Pequeno Príncipe, que tu tornas eternamente responsáveis, né? Responsável por quem tu encantas, né? E Mário Beni é assim, Mário Beni é uma pessoa que encanta. Né? Trabalhei aí, né, como diretora de planejamento em Balneário Camboriú, na área do turismo, na Secretaria do Estado. Acho que o professor Mário Beni lembra, também fez parte do grupo de consultores com a professora Doris Bushman, no plano regional do turismo e do lazer e do esporte do Estado de Santa Catarina. Lembra, professor Mário? Lembro. Trabalhamos juntos em várias especializações, fizemos algumas publicações. Enfim, o professor Mário Beni tem uma interferência fenomenal na minha trajetória profissional, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Marlene. Você agora me fez lembrar de um pensamento de Santo Agostinho, que dizia que o tempo é sempre presente. É o presente como nós experimentamos aqui agora, nesse momento, com o seu depoimento que me deixou extremamente comovido. Eu sou bastante sentimental, então as suas palavras calaram na minha alma. A melhor mensagem é aquela que sai do silêncio dos nossos corações, das nossas memórias. Não é? É também o presente, como experimentei agora, e é o passado como memória presente. Esse passado que você resgatou com tantos detalhes, a nossa história aí nos nossos cursos, eu não me limitei só a trabalhar com a Doris no curso de pós-graduação. Na verdade, nós começamos a trabalhar juntos já com a Marlene Burato na criação do próprio curso de turismo. Então, é realmente uma caminhada longa,
que começou com a Marlene Burato e a Doris. A Doris foi minha orientanda de doutorado, tenho a honra de tê-la dentre as minhas orientandas, e, portanto, tínhamos uma relação muito próxima. Então, é esse passado que você resgata com muita benevolência, com muito carinho, que é característico de você, Marlene. E eu fico muito feliz por essa sua história resgatada, do momento em que eu vivi, e tenho muita saudade desse tempo ainda. Não fora a idade que avança, eu estaria aí com vocês e realmente num processo mais regular ainda. A disposição eu tenho, né? Ainda que o infarto tenha me segurado, o que eu não imaginava, tenha me alertado, tenha me dado um sinal para diminuir a intensidade das viagens. E, na verdade, Marlene, quem viajou como eu, por razões até que eu jamais havia imaginado, eu nunca imaginei que o turismo me levasse a ser um dos membros do Comitê de Ética da Organização Mundial de Turismo, e esse comitê é integrado por 5 membros e presidido pelo presidente da Organização Mundial de Turismo. Esses 5 membros representavam os 5 continentes, e eu, por 3 mandatos, representei as Américas, do Sul, Central e Norte. Isso me levou a muitos países a ser não um turista, mas um viajante de reuniões, e, coincidentemente, as funções públicas também depois me levaram a outras viagens. Então, eu me sinto hoje uma pessoa ou alguém com o privilégio de ter uma marca que poucos tenham atingido. São 136 ou 139 países e mais de 700 destinos no exterior. Não é? Isso realmente me acrescentou muito, porque a maioria dessas viagens eram no ambiente universitário ou no ambiente onde se discutia as políticas públicas de turismo, as questões da ética no exercício do turismo e da receptividade dos turistas nos diferentes países. Enfim, isso tudo me distingue muito, porque acho que poucos tiveram as oportunidades que eu tive, efetivamente, depois ainda completado, não só no curso de graduação, os cursos de graduação que eu criei com a Doris aí em Balneário, com a Miriam em Caxias do Sul, e com uma outra orientanda, não, a Miriam não foi minha orientanda, mas foi minha primeira aluna, e com a outra orientanda, a Marusca Moeste, com quem nós desenvolvemos também o curso de mestrado na Universidade de Brasília, na UNB. Então, essa trajetória me acrescentou efetivamente uma
um orgulho de ter participado da história, não só da própria USP, onde eu desencantado com a política, tendo sido derrotado numa reeleição da Assembleia Legislativa de São Paulo, a minha carreira se encaminhava para a política. Creio eu que, se tivesse avançado, eu não teria tido o reconhecimento que tenho hoje em ter optado pela carreira docente. Não é? Então, efetivamente, eu me sinto muito honrado. E eu queria acrescentar, então, que lembrando o que eu disse, do tempo é sempre presente, porque o passado, como uma memória presente, é o presente como nós experimentamos hoje e agora, e o futuro como expectativa presente. Eu não sei quanto tempo eu ainda terei de vida e de participação, mas o tempo que me restar, eu quero ainda me dedicar sempre à docência, aos estudos. Eu estou me atualizando permanentemente. Ainda hoje, anteontem, quando a Gislene deu o título desse nosso encontro, eu fui buscar nos livros, fui parar lá na caverna, na história da caverna, que nenhum de nós esquecemos, tá? Que foi efetivamente a que deu início a tudo. Então, o mito da caverna que nos trouxe efetivamente a essa ideia da diferença entre a realidade sensível, real, e a realidade virtual. Ou seja, enquanto a ideia da realidade virtual é uma criação de um ambiente totalmente novo, independente do mundo real, a realidade aumentada, que é conhecida a realidade virtual, é a busca de instrução e onde se inclui componentes digitais no mundo em que já vivemos e experimentamos as nossas sensações, os nossos pensamentos e relações. Então, essa diferença entre a realidade aumentada hoje inclui componentes que podem interagir com o que já existe. Já a realidade virtual cria seu próprio ambiente, totalmente novo e independente do mundo real. E isto nos traz uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva comportamental, não é? Que ainda não conhecemos bem. Então, após quase 2 décadas já, esse utopismo digital, marcado pela adoção incondicional das últimas conquistas de diferentes países, não é só o Vale do Silício. Hoje são muitos países que trabalham o próprio Brasil já avança gradualmente nessa área. Então, o mundo, enfim, entrou numa era de sobriedade digital. As plataformas tecnológicas globais deixaram de ser
vistas como companheiras inofensivas e invisíveis, empenhadas em armazenar dados nas nuvens, quando que poderíamos imaginar que o arquivo de tudo o que falamos, pensamos, lemos, escrevemos, estariam guardadas no arquivo das nuvens, não é? Então, viver este momento já foi um grande prêmio para cada um de nós que trabalhava na lousa com giz colorido, né, para mostrar efetivamente as nossas ideias. Então, empenhados em amenizar ou mesmo eliminar as arestas da existência do cotidiano, sempre em nome do compartilhamento descomplicado, porque ainda há muita dificuldade, e de uma transparência universal. Agora, tais plataformas, veja que o impacto delas no turismo foi muito grande. Se, por um lado, agilizou exponencialmente as plataformas de serviços, por outro, tirou o emprego de muita gente. Eu diria de milhares de pessoas, talvez de milhões, que dependiam efetivamente de um outro tipo. Claro que por trás do computador sempre haverá alguém trabalhando, mas diminuiu exponencialmente a participação humana na distribuição dos serviços turísticos. E com problemas sérios, Marlene, porque, veja bem, estas plataformas digitais burlaram a ordem econômica natural, não pagando nenhum tipo de tributo a país nenhum. Veja que o Airbnb tem uma sede no Reino Unido, e somente lá naquele lugar ele recolhe imposto e atua em todo. Tanto é que a Arábia Saudita já tomou a iniciativa de proibir o trabalho destas plataformas no território da Arábia Saudita. E assim começa a se discutir. Portanto, é hora e eu tenho, na condição de ex-membro do Comitê de Ética da OMT, eu tenho trabalhado muito nesse sentido de enviar permanentemente relatórios e solicitando que a OMT regule, crie um marco regulatório para essas plataformas digitais. Enfim, eu acho que isso sim é trabalhar. Eu tenho dito isso em todas as oportunidades, porque eu acho que realmente é necessário. Então, Marlene, voltando, eu disse que o tempo é sempre presente, é o presente como memória, é o futuro como expectativa presente. Então, desde o mito da caverna, que cria essa dimensão mítica, eu posso dizer a você que as suas palavras me deixaram muito feliz. Eu vi que, num momento aí, entrou a Carmélia, que também, a Carmélia Amaral, minha grande companheira, eu no início dei
aulas regulares a cada 15 dias na Faculdade de Turismo na Bahia. Você imagina que eu me Da Olga deslocava Neto? Faculdade Olga Neto? para Salvador, né? Então, a Carmélia me acolhia, grande companheira, fui da banca de doutorado dela em geografia, né? Então, todas essas lembranças e todas estes sentimentos me enriquecem muito. Eu já vou indo por uma idade avançada e eu acho que esse diálogo me alimenta ainda o entusiasmo de participar. Não sei se vou conseguir ainda me deslocar. Eu me sinto bem em casa, é o tempo que eu tenho para ler e me atualizar. O mundo está com os conteúdos programáticos, a própria educação, você sabe muito bem, porque está ainda na ativa, e sabe muito bem que nós temos uma grande responsabilidade e desafio nesse novo mundo digital. Como é que será a educação, como receberão as nossas aulas, caminho, sim, para um contato sempre à distância. Então, é preciso ter enfim, um conteúdo muito bem preparado e fundamentado para que esse conteúdo seja transmitido como era presencialmente. Então, era isso que eu queria te dizer, agradecer, a surpresa superou. Nessa realidade digital, né? Ela superou, eu não esperava, mas eu imaginava que era alguém realmente próxima de mim. E você, Marlene, de tantas outras, é uma das mais próximas, que sempre teve um entendimento muito próximo e muito amoroso e carinhoso com este velho professor. Nossa, Foi só orgulho, Você tem uma representatividade muito grande na minha trajetória, né? Seja na época também do turismo público, seja nas minhas aulas, nas minhas produções, nos eventos que participamos, tantos eventos, tantos em Detour, tanto até de um jantar que fizemos depois do evento da Amplitude, acho que foi em Fortaleza, com a professora Luzia Neide, que foi no Coco Bambu, até que foi. Luzia Neide está na listagem, está na listagem da Praça da Gislene para ser convidada. Aqui também apareceu outra. Da lista, professor. Ó, o da Leia passando por aqui. O da Leia. Fazia muito tempo que eu não tinha notícia da Leia. A da Leia foi minha aluna na Unibero, aliás, na Faculdade Ibero-Americana, do professor Júlio Morejon, que foi o segundo curso de turismo, e ela é da primeira turma. Hoje ela é professora titular da Universidade de São Paulo, veja bem, Exalc. Na Exalc. Então, veja a importância da Leia, companheira de sempre, ela, o Sartre, ambos de Rio Claro, né? E que realmente também me acompanharam. Fazia tempo. Ó, ela respondendo aqui, ó. 73, 74. Olha só. Tem tempo aí.
Quisera eu voltar a esse tempo, Odaléia. Né? Mas foi tão essa bom. semana, no programa Troca de Ideias, a Zezé mandou uma foto da apostila do professor Mário. Ah, sim. Digitada à máquina, datilografada. Lá das aulas da Ibero. E passava naquela máquina de, como é que chamava? Datilografia, mimeógrafo. Mimeógrafo. Mimeografava, né? Tinha um mimeógrafo da faculdade, tanto na Anhembi, na Morumbi, como lá na Ibero. Tinha o mimeógrafo e aí distribuía para os alunos. A professora Odaléia ainda lembra que a época que o senhor deu aula para ela, o senhor fazia copiava no caderno, o senhor fazia mestrado. Ah, sim, fazia um mestrado com o professor Antônio Rubo Miller, que foi o criador da TOH, Teoria da Organização Humana. Né? E naquela época ainda se usava caderno. Muito quando bom. Na faculdade não usava caderno. Gente, esses remember aí são tudo de bom mesmo. Mas eu também cheguei a trabalhar, professor Mário, com aquela, não era copiadora, né? Que trabalhava com aquelas transparências. E as transparências. Sim, eu preparava. Mas antes das transparências, eu lembro. Não tinha um aparelho para projetar, eu fazia o Sistur com giz colorido, né? Branco, fazia todas as componentes do Sistur na lousa, no quadro negro. Mas com mimeógrafo eu cheguei a trabalhar, a Gislaine nem sabe o que é isso, né? Mas eu cheguei a trabalhar na época no ensino fundamental. Quando eu comecei a dar aula, que me formei na pedagogia, nós fazíamos no final de semana, organizando todas as tarefas, os exercícios para as crianças naquele trabalho. Hoje eu falo isso para o meu neto, ele não consegue entender. Né? Eu tenho que buscar lá várias explicações do aparelho, como é que as crianças dessa era digital, né, vão entender o que acontecia, né, há 20, 30, 40 anos. Né? É o que minhas netas fazem. Quando eu comecei a dar aula, a gente usava mimeógrafo. Era um mimeógrafo. Eu trabalhei com mimeógrafo, aquelas era um transparências. Cheiro de álcool na sala para secar aquelas provas, aquelas coisas. Dá para colocar uma em cima da outra para não borrar. É bom desinfetar tudo, né? Mas olha. Pode falar. Diga. Qual o professor programa e de participar com as minhas colegas Luzianeide, com a. Nós aqui. Vou resgatar uma todas as minhas ex-alunas, hoje minhas colegas, muitas que, por razões de distância, estão em diferentes estados do país ou no próprio exterior. Vamos ter algumas lives com professores internacionais de Portugal, concentradamente, onde eu também lecionei, enfim, onde eu estive, fui bem recebido. Eu quero retribuir com a possibilidade, ainda que online, de recebê-los. Mas é interessante sim fazer esses registros. Nossa. Como é que estamos de tempo aí, Gislaine? Obrigado. Muito obrigado, eu sei disso, Odaléia. É bem isso mesmo, né? E que bom ter uma trajetória com tantas gerações e admirando. Nossa, eu lembro de tantos eventos, de publicações, né, com vocês. Numa reunião
não foi? Da Ampitur. Ou foi no conselho? A primeira reunião da Ampitur. Foi na Univale. Tinha um senhor, um pouco, vamos dizer, ele tinha já a minha idade. Ele falou, não, foi um rapaz que estava acompanhado de um senhor, ele falou, olha, eu quero dizer ao senhor que o meu avô foi seu aluno. Aí eu falei, mas como? Ele falou, está aqui ao meu lado. E realmente ele quando estudou, já estudou com mais de 60 anos, e eu não imaginava que podia ter já um aluno avô, né? Eu ainda não era avô naquela época, sei lá. Ou era. Meu neto mais velho está no 2º ano da FEA. Sim. Ô, professor, a Odaleia está contando uma pérola aqui, que o senhor fumava em sala de aula e pedia um isqueiro para o pessoal para acender o cigarro. Não, tinha Isso é do meu tempo. Tinha outra. Tempo da Odaleia. Não, tinha outra característica, na USP aconteceu isso. Foi onde eu comecei a dar aula. Então, eu tinha mania de... Eu falava muito, mas eu tinha que andar na classe. E como, às vezes, eu dava aula numa classe que tinha 2 portas, eu me distraía, saía pelo corredor, continuava falando e entrava na outra porta. Aí os alunos falam, o que o senhor falou lá no corredor que eu não ouvi? É isso aí. Saiu o som. Essa é boa. Essa realmente, professor, ó, põe pérola nisso. Bom, nós já estamos chegando a 1h10 de programa. Gostaria de agradecer a todos os que estiveram aqui conosco, e a gente sabe que tem gente que está assistindo e está quietinho, ótimo, assistam, mas não esqueçam de ir lá e dar um like. Agradeço a participação de todos. Deixa eu trazer o professor Mário aqui de novo, porque eu acho que ele bateu em alguma coisa e se desconectou. Eu já trago ele de volta. Professora Marlene, eu já lhe aviso que eu vou chamá-la para participar do Troca de Ideias, tá? Muitíssimo obrigada. Já está lá. Com o maior prazer. Já está na agenda. E deixa eu só colocar o professor de volta aqui. Ai, cadê? Ué? Ele já está me ligando aqui. Oi, já estou colocando o senhor... eu vi, eu já estou tentando colocar o senhor aqui. Ih, tá bom. Já estou colocando o senhor de volta, só um instante. Fazer programa ao vivo é assim, né? O professor cai, eu tenho que colocar ele de volta no ar. Só um instantinho que eu já trago ele de volta. Mas fico muito feliz aí em saber que a Odaleia está aí. Eu tenho tanto a agradecer a essas minhas colegas de São Paulo, da Bahia, de Fortaleza, que me ajudaram tanto nessa minha trajetória, né? A professora Doris, que foi minha orientadora no programa de pós-graduação no doutorado, o professor Paulo Pires, que também foi aluno do professor Mário Beni, a professora Olga Tulic, daqui da USP, que eu já falei, a Miriam, a professora Marília, com quem eu publiquei e aprendi muito sobre cursos de turismo, porque ela, como especialista que era do MEC, da área de turismo, né? Tenho muito a agradecer. Nossa, a minha trajetória, assim, ela vem com esses agradecimentos
dessas passagens e dessa vida em comum com esses grandes, eu diria assim, os grandes baluartes que fizeram história mesmo no turismo do Brasil, né? Os colegas também da Anhembi Morumbi, a Elizabeth Wada, enfim, são tantos que eu vou correr o risco realmente de esquecer, mas foram pessoas muito importantes na minha trajetória, né? Vocês iniciaram os trabalhos no turismo, vocês todos foram desbravadores, né? Sim, foi todo esse grupo, né, que começa todo e esse grupo vem foi desbravador, fortemente, né? Foi a época do PNMT, lembra aí, Odaléia? Lembra? Não sei se Carmela está, mas nós rodávamos esse Brasil todo. Eu lembro que eu participei de oficinas do PNMT, até com comunidades indígenas, né? Nós fazíamos as coisas acontecerem. Lembro com carinho, né, da época, era a época do Caio de Carvalho, na Embratur, depois no Ministério, né? E nós rodávamos esse Brasil todo em eventos. Depois criamos a Ampitur, que começou numa reunião. A Odaléia lembra bem disso, ela estava nessa reunião, foi uma das precursoras, né? Também Miriam, a Doris, o professor Mário Beni, essa reunião aconteceu, lembro hoje, na sala, no auditório da Univale, e hoje a Ampitur está aí, né, com eventos excelentes, com revistas de publicações respeitadas, e os outros mestrados todos que se criaram, né? Então, como nós avançamos também. Temos ainda o desafio, temos muito a superar, mas avançamos sim. muito, com certeza. E eu penso que tem um grupo aí que fez muita história. Tem. Tem sim, e as histórias continuam sendo formadas, né? A serem escritas, revista ao professor Voltou. Sim, são os nossos alunos que estão fazendo história, seja como profissionais da área pública, seja como profissionais no setor privado, né? E nós ficamos muito felizes, porque na nossa trajetória, esses alunos fizeram parte, hoje eles são profissionais realizados trabalhando por este mundo afora, né? E nós aqui muito realizados, porque contribuímos com a formação deles. Temos muitos desafios ainda, né, professor Mário? Sabemos disso, fazemos essas brigas lá no nosso Conselho Nacional de Turismo, sabemos que tem muito a melhorar. É esse que de vez em quando derruba o professor. Mas você está muito bem, e vai ficar aí, participaremos de Se não fosse a Gislene, eu não chegaria nunca a cair, voltar, ou mesmo entrar. Mas nós aprendemos muito no mundo digital, né? A pandemia forçosamente nos fez aprender muito. Eu lembro que em 15 dias, quando a pandemia, em 15 de março, começo de abril, nós já estávamos com aulas em plataformas digitais. E foi desafios, porque a própria formação nossa para trabalhar com as plataformas foi de modo digital. Então, a gente aprendeu muito. Nossa, fiquei muito contente com os nossos desafios de enfrentar. Eu tenho ex-alunos que eu quero entrevistar, muitos deles não querem aparecer, enfim, tem dificuldade de trabalhar com a plataforma. Eu não sei como é que eles estão fazendo. Mas muitos também avançaram, né, professor? Muitos avançaram. Eu sei de faculdades que, inclusive, davam laptop, davam condições para esses alunos participarem das aulas à distância, e essas aulas também deram bons frutos. Eu vejo pela avaliação da Univale. Por quê? Porque essas plataformas nos permitem trabalhar metodologias ativas, nos permitem trabalhar como se estivéssemos numa situação de presencial. Isso foi bom, foi muito bom, foi oportuno, porque nos firmou com uma nova ferramenta que não tínhamos, ou ainda não tínhamos usado. Não tínhamos usado. Somos obrigados a avançar mais rapidamente, eu diria. E não tenha dúvida,
que isso vai progredir. É um novo tempo, uma nova proposta. A educação vai depender muito e quase Sim, que, em algum tempo, poucas aulas serão presenciais. sim, sim. As próprias universidades, né? Eu faço parte também, ainda Já faço estão se avaliação pelo preparando. INEP, elas estão se preparando, e nós estamos, inclusive, fazendo as avaliações, as comissões estão trabalhando online, e as escolas conseguiram se reinventar nesse mundo digital, de fazer com que a gente viaje dentro da escola, em todos os setores, e consiga entender como é que essa escola está. Minhas duas netinhas, nesses 2 anos, só... Mas teve um problema, Marlene. A mais nova foi alfabetizada online e ela teve dificuldades, que Aí agora... fico um pouco preocupada, né? A alfabetização online daí já é uma coisa muito complicado. mais complexa. Né? É uma realidade mais complexa, Gislaine. Muito mais complexa. Olha o recadinho da professora Carmélia aqui, ó. Verdade. É isso mesmo, Carmélia. Eu lembro muito bem quantas vezes estivemos juntos em diferentes momentos. Depois sua filha veio para São Paulo e você, a Carmélia, tem uma filha que é médica do Hospital Oswaldo Cruz e que trabalha hoje em São Paulo, então ela vem com muita frequência. Quando ela vem, ela sempre passa em casa. O apartamento da filha é na mesma rua que é o meu apartamento. Já soube disso. Tive o prazer de estar recentemente. É uma amiga querida. É uma amiga querida. Precisamos nos encontrar aí, fazer um encontro desse grupo aí. Marília, Doris, tínhamos que promover aí, né? Marisa Canton, que outro dia também esteve com você. Marisa, minha companheira também lá na academia. Foi, ela está com você na academia, isso mesmo. Foi presidente da academia. Sim, bom, uma pessoa que eu respeito muito, um profissional de muito estamos com 1h20 de programa. Sim. O tempo voa. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a professora Carmélia, a professora Eudaleia. Teve também aqui a Janine Barreto, a Célia Denise Uller. Nossa ex-coordenadora do curso de Turismo e Hotelaria, nossa docente, que eu respeito muito. Uma grande profissional está conosco também. Marlene, você sabe que tem como é que chama, Gislene? Ela está trabalhando em Portugal, que trabalha com cluster. A Ana Paula Som. Ana Paula Som. Sei quem é, sei quem é. Eu fiz uma live com ela. Nós temos muitos alunos aí fora, em Portugal. Ela tá fazendo... até passei o link de uma live para alguém. Em Portugal. Sim, que estudo interessante que vai sair, hein? Eu estou louca para fazer o pós-doc em Portugal. Professora, a professora Yolanda está querendo me levar para fazer um pós-doc em Portugal. Que bom, vamos ver. Ótimo. Vamos ver. Gostei Se da aproveito mais a vida ou ainda aproveito essa disposição e passo um tempo em Portugal. Vamos ver. Muito bom. Mas muito que obrigado, bom que Célia Denise está aí. Você foi muito generosa contando parte da minha história. Professor, só lembranças boas e muito carinho. Muito carinho pelo grande mestre. Obrigado. Professora Marlene Rips Novaes. Professora muitíssimo Marlene obrigada pela... Oi? Aprendeu o sobrenome mesmo, esse Rives aí, tá certo. Isso pois aí. É que todos me conhecem como Marlene Novaes. Dificilmente alguém lembra do Rives. O Novaes é mais fácil do que o Rives, mas tudo bem. Não, é que ficou aquela coisa, como trabalhávamos juntos, professora Marlene Burato, então ficou professora Marlene Burato, professora Marlene Novaes.
Naturalmente se dizia o nome e o sobrenome, né? Para não confundir quem era Marlene. Mas faz parte. Todos, são coisas boas mesmo aí que a gente relembrou. Eu estou muito feliz e emocionada, professor. E eu agradeço muitíssimo esse convite e essa oportunidade, Gislaine. Muitíssimo obrigada. O meu abraço carinhoso, a quem nos assiste, professora Célia, minha amiga Daléia, a Carmélia, não sei se Marília também está aí. Marília é outra pessoa que eu tenho muita consideração. Costuma, mas eu acho que ela deve ter ido para Campos do Jordão e deve estar em viagem, certamente. Mas Gislaine, a surpresa hoje foi além da expectativa. Nossa! Eu vou ficar emocionada, professora. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E quem nos assistiu, quem está conosco, quem vai nos assistir, seja muito bem-vindo. E lembre-se, semana que vem nós teremos novidades. Acho que vai ser interessante ver a reação de vocês. Esperamos vocês. Um grande abraço.